Bom, pessoal, acabou agora há pouco o empate do Vasco por 1-1 contra o Cruzeiro. Mais uma vez, o Vasco sendo prejudicado no Campeonato Brasileiro. Uma expulsão totalmente ridícula aí do Matheus Cocão. Não merecia ter sido expulso, por mais que a jogada pareça ser um pouco mais forte, né, devido ali à entrada do Cocão. Com certeza o jogador do Cruzeiro não sentiu tanto assim, né, cara? O trocadilho aí, né? Brincadeiras à parte aí, mas o Vasco foi muito prejudicado no jogo de hoje. A expulsão ali totalmente injusta. Mas o Vasco também vacilou, o gol do Cruzeiro ali foi um vacilo gigantesco do Lucas Piton, que simplesmente largou o jogador do Cruzeiro, deixou o jogador livre ali para cabecear e escolher onde queria mandar a bola e fez o gol de cabeça, o gol de empate. No primeiro tempo o Vasco amassou o Cruzeiro, meu modo de ver era para o Vasco ter feito 2-3-0. Infelizmente tivemos aí a baixa do David, uma lesão que parece ser grave, parecida com a do Paulinho ou do Jair. Vamos ter que aguardar essa semana para o Vasco divulgar aí o que aconteceu com o jogador, fará exames aí para detectar a lesão dele, mas infelizmente foi uma baixa para o jogo de hoje. O Jean Davi entrou bem ali, jogando na dele, na esquerda, depois ele teve que meio que flutuar pelo meio, hora caía pelo lado direito, hora caía um pouco pelo lado esquerdo, ele não foi tão bem, sumiu um pouquinho no segundo tempo, mas infelizmente o Vasco perdeu pontos preciosíssimos, que seriam os 3 pontos aí conquistados, perdeu 2 pontos, ganhou 1, mas não deixa de ser um resultado interessante por ter sido um pontinho fora de casa, né? Ficou com aquele gostinho de que poderia ter sido melhor. O Vasco entrou bem no jogo, né, cara? Jogando bem, querendo realmente a vitória. Coutinho muito bem no jogo, por mais que algum lance ele estava meio sumidão, mas tá jogando melhor, jogou os minutos iniciais até mesmo no segundo tempo, jogou o primeiro tempo todinho. Com certeza o Coutinho vai desenvolver bem e ajudar bastante o Vasco. Tenho quase certeza absoluta que ele será já titular no jogo contra o Atlético Mineiro, a menos que o Paiva realmente entenda que o Payet é o titular da posição e o Payet tenha sido poupado, porque hoje o francês sequer entrou em campo, né? Hoje até o Galdames entrou em campo e o Payet não jogou. Ainda bem, porque senão a gente ia perder o Cocão ali realmente e ia ficar com praticamente 3 jogadores a menos, porque o Verratti e o Payet não voltam. E o Cocão expulso, ia ficar bem complicado ali o Vasco na marcação e o Vasco poderia até mesmo perder o jogo de hoje. Mas realmente, num todo, ficou aquele gostinho de que poderia ter sido melhor, principalmente pelo primeiro tempo apresentado pelo Vasco. Parecia que o Vasco estava jogando em casa, né? O Cruzeiro ficou um pouco mais recuado. Depois que fez o primeiro gol, o Vasco teve chance sim para chegar ao segundo gol, continuou atacando o Cruzeiro, mas infelizmente o segundo tempo foi totalmente diferente. E a falha do Lucas Piton no gol do Zé Ivaldo e a expulsão do Cocão praticamente mudou a partida, o rumo da partida ali, uma vitória que poderia ser bem encaminhada para o Vasco, né? Agora fica a questão, né? Será que realmente vai dar para o Vasco ir para a Libertadores via Campeonato Brasileiro? Já pegamos uma distância considerável aí do G6, né? Que atualmente é G6 do Campeonato Brasileiro. E o Vasco está a 9 pontos já do Bahia, que é o 6º colocado, até mesmo do 7º colocado Internacional, que até outro dia estava bem atrás do Vasco. O Vasco já tem uma distância de 9 pontos. Nosso adversário de hoje, que é o Cruzeiro, que está na 8ª colocação, a distância já é de 7 pontos, cara. Com certeza tá indo pro ralo aí a pré-Libertadores do Vasco, a menos que aumente as vagas aí via Campeonato Brasileiro, para que o Vasco possa ir para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né? Mas lógico que a gente quer ir diretamente conquistando o título da Copa do Brasil. Pelo primeiro tempo apresentado pelo Vasco hoje, eu gostei bastante. Dá sim para o Vasco competir bem contra o Atlético Mineiro, sair com um resultado positivo. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, o empate lá na Arena do Galo, primeiro jogo, com certeza é um ótimo resultado, um resultado maravilhoso para o Vasco decidir em São Januário. Com certeza, e também hoje o Rafael Paiva fez algumas substituições pensando em preservar alguns jogadores, por mais que eu não gostei absolutamente nada das substituições do Rafael Paiva, mas se viram para preservar alguns jogadores, como por exemplo o Hugo Moura, né, que foi substituído. Após a saída do Hugo Moura, o Vasco perdeu totalmente o meio campo, né, dando muito espaço para o Cruzeiro, né. A importância do Hugo Moura é muito grande para o elenco do Vasco. O Vasco, infelizmente, não trouxe um outro camisa 5 para compor o nosso elenco. Trouxe o Souza, né? Que, porra, é um ex-jogador, né, cara? Infelizmente, essa foi a situação aí, né? E o Vasco vacilou demais nessa última janela de transferência por não trazer um volante substituto aí do Hugo Moura, porque achou que o Juan Esforza e Matheus Cocão iriam fazer esse trabalho. E a gente vê que, claramente, quando o Hugo Moura sai do time do Vasco, o Vasco cai demais, o meio campo do Vasco perde totalmente a marcação, a zaga fica totalmente exposta ao adversário. Você vê toda hora os zagueiros do Vasco correndo atrás de jogador do adversário, porque perdeu ali aquele cabeça de área, aquela proteção ali na frente da zaga, né? Infelizmente, foi um erro muito grande aí da diretoria do Vasco em achar que o Souza iria ser a solução para essa posição aí do time do Vasco e infelizmente não deu certo aí a contratação desse jogador e o Vasco só tem o Hugo Moura, né? Parece que na base também do Vasco, o Vasco não tem aí nenhum camisa 5 para pelo menos figurar entre o banco de reservas
para ajudar quando o Hugo Moura estiver cansado, né? E o Rafael Paiva não teve outra escolha, porque a prioridade do Vasco claramente é a Copa do Brasil. Teve que tirar o Hugo Moura para dar um descanso maior ao jogador. E a gente falou aí do David, né, cara? O Vasco pode ter esse desfalque seríssimo para o restante da temporada. Torcemos para que não aconteça nada de mais grave com um jogador que não seja uma lesão ao estilo do Paulinho e também aí a do Jair. Foram jogadores que ficaram meses parados, que estão tentando recuperar agora, né? O Jair, inclusive, viajou com a delegação do Vasco, não foi relacionado, mas pelo menos está tentando retornar somente agora. A lesão foi lá no início do ano, lá no Campeonato Carioca, e somente agora no finalzinho de 2024. O cara vem tendo aí uma oportunidade para sonhar em voltar a atuar ainda nesse ano, né? E a situação do David, se for uma lesão parecida, somente no meio do ano que vem para o David voltar a jogar, ainda mais agora que o Vasco terá obrigação de comprá-lo junto ao Internacional, vai ter que desembolsar 17 milhões de reais para um jogador que não vai atuar caso tenha uma lesão mais grave aí, pelo menos no início do ano que vem, né? Complicado. Foi bem difícil aí ver aquela imagem da lesão do David, torcemos para que não seja mais grave, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida de hoje contra o Cruzeiro, né? Dava para ter sido melhor, infelizmente o Vasco prejudicado. A entrada ali do Cocão realmente não foi para ser expulso, não era para ter tomado o vermelho ali, o cara nem tinha cartão amarelo. O juiz foi totalmente tendencioso ao favorecer o time da casa, assim também como foi lá o jogo do Corinthians, né? Estranhamente, Vasco e Corinthians, dois clubes que estão indo contra a CBF, foram prejudicados na rodada, né? Times prejudicados com expulsões, claramente. Tipo assim, o Corinthians teve mais motivos para ter jogadores expulsos, mas quando você olha um contexto, posso estar viajando, mas quando você olha um contexto no geral, os dois clubes que estão indo contra a CBF foram amplamente prejudicados nessa rodada, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final aí, ó. Tamo junto. Mais nada para analisar. O Vasco foi muito prejudicado. Vamos torcer para que o Vasco vença o jogo contra o Atlético Mineiro, porque o Vasco dará um passo gigantesco rumo à final da Copa do Brasil. É isso aí, é nóis.